Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos analisar o livro de 1 Crônicas. Hoje a gente vai mergulhar, né, nesse livro tão rico, né? Ele foi escrito num período bem chave, depois da volta do exílio da Babilônia. Funciona quase como um registro para reafirmar a história, a identidade do povo de Deus, certo? Exatamente. É uma forma de reconectar o povo com suas raízes. E a perspectiva é bem interessante, é um olhar mais sacerdotal. Sacerdotal, como assim? É que o foco está muito na fidelidade de Deus, na aliança, na linhagem real que ele escolheu e, claro, na preparação para o templo, para o culto. Vai de Adão até Davi, sabe? Mostrando essa linha contínua. Entendi. E você mencionou que começa com genealogias extensas, capítulos 1 a 9, né? Isso pode assustar um pouco quem está lendo pela primeira vez. Mas não é. É a base de tudo. Pensa assim, essas listas traçam a história desde o início. Adão, Noé, Abraão, Jacó, que é Israel, Judá, até chegar em Davi. Mostra como Deus foi preservando sua promessa e seu povo, geração após geração. É a construção da história para chegar em Davi, então. Faz sentido. E depois dessa base, como que entra a figura de Davi mais diretamente? Aí tem um contraste bem forte no capítulo 10. Mostra a queda de Saul. Ah, sim. É rápido, direto, diz que Saul morreu por causa da sua infidelidade, né? Por não ter guardado a palavra do Senhor e ainda por cima ter consultado uma médium. Uma coisa terrível para Deus. E a morte dele abre espaço. Exato. Abre o caminho para Davi, que a Bíblia descreve como o homem segundo o coração de Deus. E aí vemos Davi sendo ungido rei em Hebrom e todo Israel o reconhece. É interessante ver aqueles guerreiros valentes, homens cheios do Espírito se juntando a ele, de várias tribos, né? E muitos já o apoiavam mesmo quando ele ainda era perseguido por Saul. Isso mostra muito a mão de Deus ali, né? Com certeza, fica claro que era Deus estabelecendo o seu rei. E o reinado de Davi, em Crônicas, é legal notar, tem um foco enorme na adoração. A adoração? Tipo a Arca da Aliança? E isso, a arca é central. A primeira tentativa de trazê-la para Jerusalém dá errado tragicamente, né? Com a morte de Uzar. Nossa, essa parte é forte. Muito forte. Ensina sobre a santidade de Deus de um jeito bem duro e sobre a importância de obedecer direitinho o que ele manda. A arca tinha que ser carregada pelos levitas daquele jeito específico. Uma lição aprendida da forma mais difícil, mas depois eles acertam, né? A arca, sem se importar como o que iam pensar. É uma imagem muito vívida. Mostra um coração totalmente voltado para Deus, para a presença dele ali em Jerusalém, o novo centro da adoração. Totalmente. E esse coração leva Davi a querer construir uma casa para Deus, um templo. Mas Deus tem outros planos, né? Deus fala que não vai ser ele por ser o homem de guerra, mas o filho dele, Salomão, um homem de paz. Mas aí vem aquela promessa incrível. A aliança davídica. Deus promete um trono firme para sempre na linhagem de Davi. Uma promessa que aponta lá para frente, para o Messias. Que promessa poderosa. E mesmo não podendo construir, Davi não fica parado. Ele prepara tudo, né? Prepara mesmo. Junta ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas, uma quantidade enorme. E mais do que isso, ele organiza todo o serviço do templo. Como assim? Organiza o serviço. Ele define os turnos dos levitas, dos sacerdotes, dos músicos, dos porteiros. Ele estrutura como a adoração deveria acontecer ali. É um zelo impressionante pela casa de Deus. Incrível. Mas o livro também mostra as falhas de Davi, não esconde isso. Não esconde. O censo é um exemplo, claro. Foi um ato de orgulho, né? Confiar no número de soldados em vez de confiar em Deus. E isso trouxe juízo sobre Israel. Verdade. Mas até na falha tem algo a aprender, né? Tem sim, porque no arrependimento de Davi, naquele lugar onde o anjo da destruição parou a era de Araúna, que Davi comprou, é ali que Deus indica o local exato para o altar e para o futuro templo. A misericórdia no meio do juízo. Que coisa linda. E como o livro termina? Como é a passagem para Salomão? No finalzinho da vida, Davi reúne todo mundo, os líderes, apresenta Salomão, entrega para ele as plantas do templo, os materiais, e ele exorta Salomão e o povo a serem fortes, corajosos e fiéis a Deus. É uma transição bem preparada, pacífica. E aí Davi morre. Morre em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, como diz o texto, e Salomão assume, pronto para a tarefa de construir o templo. Então, resumindo,
1 Crônicas vai muito além de só recontar a história, né? É uma mensagem forte sobre a fidelidade de Deus. Uma fidelidade que não falha, mesmo quando o povo falha. Deus mantém sua aliança, suas promessas. E destaca demais a importância da adoração verdadeira, da obediência e, claro, dessa linhagem de Davi. Sim, essa linhagem que aponta para a promessa maior, para Jesus. O livro nos lembra da nossa herança espiritual e chama a gente para colocar a presença e a vontade de Deus no centro de tudo. É um chamado para nós hoje também. Com certeza. Uma lição valiosa. Bom, por hoje ficamos por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe.